Nesse momento, nós sentimos uma luz muito grande nos envolver. Essa luz é Jesus. Vamos sentindo assim um grande sol que vai aquecendo os nossos corações, mudando a nossa mente, nos trazendo pensamentos mais otimistas, mais elevados, e vamos nos sentindo em paz, harmonia e equilíbrio. Hoje, Emmanuel traz uma lição para nós, bonita e importante, entendimento. Ele se baseia numa carta do apóstolo Paulo, dirigida aos romanos, que diz assim: transformai-vos pelo entendimento. Paulo, nessa carta, ele convida essa comunidade a se transformar através das mentes. Então ele diz: tenham o discernimento, saibam escolher o que é bom, aquilo que é o bem, tudo que é agradável, aquilo que é belo e perfeito. Emmanuel nos complementa dizendo assim, que nós procuramos sim nos transformarmos, nos renovarmos. No entanto, muitos pensam apenas na transformação exterior, tendo aquisições materiais, um bom emprego, cargos, status, condição financeira. Lógico que nós sabemos que tudo isso é importante. Nós que estamos aqui encarnados precisamos das coisas materiais para uma vida mais saudável, com conforto. No entanto, a renovação, a transformação, ela não será exterior. É uma renovação, uma transformação interior que ele nos propõe e que Paulo coloca para essa comunidade. Nós podemos pensar que precisamos renovar as nossas mentes para termos uma concepção da vida diferente daquela que temos. Por exemplo, outro dia, lendo um artigo que trazia depoimentos de pessoas que passam por conflitos, aflições, dificuldades de relacionamentos. Então elas colocavam ali como elas procedem diante dessas dificuldades. E uma moça, então, ela diz assim, que o maior problema dela é com o marido. Um não compreende o outro, diferenças de opiniões, um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e eles acabam entrando em conflito. E ela disse assim, quando isso acontece, eu mudo as cores das paredes da minha casa, a sala, o quarto, eu coloco uma outra cor, e assim muda a energia. Vamos pensar, será que isso resolve um problema, um conflito? Certamente que não, é o que Emmanuel coloca. A transformação, ela deve ser interior e não exterior. Por exemplo, nós estamos tristes e queremos ficar alegres. Bem, eu vou colocar uma cor vibrante, um amarelo, um tom alaranjado, e como num passe de mágica, mudei o meu ambiente íntimo, fiquei alegre, otimista. Certamente que não. Tem problemas que sim, nós precisamos buscar a solução, resolver a raiz. E não serão coisas exteriores que haverão de nos auxiliar. Por exemplo, um depoimento até na internet, eu achei interessante, fala sobre uma moça que ela saía do trabalho, passava em uma padaria e comprava biscoitos recheados de goiabada. Sempre ela fazia isso. Um dia, ela diz assim, eu vou sugerir para colocarem um pouco menos de goiabada no biscoito. Aliás, um pouco mais de goiabada nos biscoitos. Vão ficar mais doces.
mais saborosos. E ela dá sugestão. E eles concordam, fazem. No dia seguinte, ela pega os biscoitos que ela estava acostumada e vai saboreando. Em determinado momento, ela diz assim: ah, eles estão me enjoando. Tem muita goiabada, eu estou achando eles muito doces. E começa a pensar sobre isso, então ela diz assim: eu não deveria ter falado para mudar a receita. A receita com um pouco menos de recheio é que sim, fazia os biscoitos estarem saborosos. No dia seguinte, ela chega à padaria e ela vai pedir desculpas, dizendo: eu não deveria ter opinado. A receita de vocês é que é muito boa e sempre fez sucesso. Quando ela sai dali e vai indo em direção à casa dela, o que ela começa a refletir? Que, na verdade, não era a quantidade de recheio, mais ou menos, era ela, que diante das pessoas, o que ela gostaria? Que as pessoas mudassem. Então, uma precisaria ser mais doce, a outra mudar em alguma outra situação, quando, na verdade, cada um vai mudar no seu tempo certo. A mudança deveria vir de quem? Dela. Então, nós, muitas vezes, para não vermos essas transformações que são nossas, que nós precisamos resolver, nós então observamos os outros. Tem um autor que coloca que a nossa mente é como se fosse um palco de teatro. E numa peça de teatro tem os personagens. O personagem principal é o eu, a nossa personalidade, as nossas características, perfeições, imperfeições, emoções, sentimentos. E os coadjuvantes são os pensamentos. Nós temos pensamentos contínuos. Como nós estamos construindo esses pensamentos? Como nós estamos gerenciando esses pensamentos? Que peça de teatro nós estamos escrevendo? Com pensamentos positivos, colocando ali a nossa fé, o nosso otimismo, ou ideias melancólicas, tristes, de desânimo? Somos nós que estamos pensando, e é o que Emmanuel coloca: transforme-se pelos pensamentos. Nós trazemos em nós 3 emoções básicas: a raiva, o medo e a tristeza. Quando estamos tendo esses sentimentos, isso interfere na nossa própria vida, na nossa existência, na saúde, nos relacionamentos e até mesmo na nossa prosperidade. Prosperidade, sim, material. Então, nós precisamos rever isso. Vamos pensar a respeito da pedra. Uma pessoa, ela está distraída, tropeça numa pedra, vai sair machucada. Aquele que é colérico, ele vai chutar a pedra e também vai se machucar, até mesmo profundamente. Mas o construtor, que abre uma estrada, constrói casas, prédios, ele usa a pedra de maneira boa, construtiva, útil. Michelangelo, com uma grande pedra, uma pedra bruta, ele esculpia coisas maravilhosas, estupendas, que hoje nós ficamos embevecidos, admirando. Pois então, a pedra não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é como nós lidamos com ela, de que forma nós agimos diante do obstáculo, do conflito,
que temos diante de nós. O Evangelho, ele nos coloca: não creais na dureza dos vossos corações, porque ele muda. Pois então, um coração de pedra, aquela pessoa inflexível, endurecida, ela haverá de mudar. Em contato com o amor. Então diz para nós a espiritualidade: Deus sabe como atingir o nosso ponto, o ponto que precisa se transformar. Então, mesmo aquele coração duro, em determinado momento vai se tornar um coração emocionado, que chora, que se sensibiliza e que vai se interessar pelo amor e pela bondade. Então, que seja essa semana para nós uma semana de muita reflexão e que possamos também sermos esses instrumentos. Se já buscamos esse entendimento que o apóstolo nos convida e Emmanuel hoje vem nos clarear as mentes, que possamos encher a nossa mente de luz, de sol, de calor, porque o calor é sentimento, e esse calor haverá também de influenciar esses que ainda têm sim a dureza, mas que pouco a pouco essa dureza vai se transformando em sentimento. Uma semana maravilhosa para todos nós, bastante radiante, que a gente sempre sinta esse sol do calor, do amor, da amizade. Graças a Deus.